Olá, gente. Vamos falar hoje sobre um tema que é de suma importância. O tema escolhido pela instituição e para que nós venhamos a refletir na noite de hoje, nesse momento, agora e vai ficar gravado em outros momentos. É bom sempre estimular e provocar reflexão para um bom crescimento interior, um bom preparo para o enfrentamento dos desafios, é justamente enfrentar o desafio da pandemia. O tema é Desafios para o Envelhecimento Saudável em Tempo de Pandemia. Bom, temos que conversar, então, sobre tudo que se relaciona ao processo de envelhecimento, de forma objetiva, que não cansem vocês, e que possa trazer certa utilidade para o dia a dia, para a prática, para todos aqueles que estão assistindo, e para até quem está falando, que sou eu. À medida que nós vamos conversando, nós vamos aprendendo, vamos deduzindo situações que podem ser saudáveis para nós. Então, a questão do envelhecimento, primeiro ponto. Temos que falar sobre envelhecimento. Envelhecimento é um processo dinâmico, é um processo progressivo, certo? O envelhecimento humano, dinâmico, progressivo, em que, à medida que se envelhece, na maior parte dos conceitos literários, se perde resistência, vai se aparecendo fragilidades e tornando o ser humano mais susceptível a situações que precipitem doenças e, por fim, ao final da permanência nesse momento. Então, o que acontece? Na realidade, esse conceito, ele é muito, vamos dizer assim, rígido, a gente pode flexibilizá-lo. Acredito eu, nesse momento, agora já aprendendo e deduzindo algo novo, envelhecimento nós não podemos dizer que é algo que possa ser somente de um processo de perda de capacidade de adaptação, né? E aí tornando a pessoa mais vulnerável. Esse conceito que está em todo mundo, ele pode ser modificado, e vamos começar a modificar hoje, diante da pandemia. Nós temos que, de forma positiva, aprender a superar os desafios. E aí a pandemia se torna hoje uma oportunidade, é algo que traz prejuízo, que prejudica, que traz problemas, mas também nós podemos ter uma visão diferente, como para aquelas pessoas que se prepararam para enfrentar diversas adversidades, a pandemia será algo para estimular o crescimento, a evolução. E é isso que nós vamos conversar. Como envelhecer, como enfrentar esse desafio da pandemia de forma saudável. Bom, o envelhecimento ele é visto de vários aspectos. Ele é visto do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, psicológico e espiritual. O envelhecimento, do ponto de vista biológico, inicialmente, ele começa a se manifestar no ser humano a partir dos 30 anos de idade. A questão de idoso, quando as pessoas falam, é maior que 60, maior que 65 nos países desenvolvidos, 60 nos países de desenvolvimento, é um marco legal, social, para direitos a transporte, direito a benefício previdenciário. Na realidade, o envelhecimento começa, a fragilidade física, biológica, mais cedo. A partir dos 30 anos, nós começamos a perder resistência na função renal, nós começamos a perder função renal, cerca de 1% por ano. Quando chegamos a 70 anos, muitas vezes nós temos 2 rins, que equivale a 1. Nós começamos a perder a elasticidade da pele a partir dos 30 anos de idade. Quando chegamos aos 40, dificilmente uma mulher que tem 30 pode dizer que tem 20, com 40 ela não mais consegue dizer que tem 20, porque ela já perdeu a elasticidade da pele, certo? Um jogador de futebol com 35 anos de idade é considerado veterano. Ele, quando sofre uma lesão, não mais consegue uma recuperação com um tempo breve que conseguia aos 25, 30 anos. Com 35 anos, ele já perde seu valor comercial para os grandes clubes europeus e já se torna considerado e tabulado como um jogador, um atleta já veterano. Então, nós temos que entender, porque às vezes nós não visualizamos o envelhecimento, nós acostumamos a vê-lo somente caracterizado naquela pessoa já com uma fragilidade grande, a pessoa idosa, frágil, vulnerável, que precisa de auxílio para as atividades da vida diária. Mas o envelhecimento, ele começa bem antes. Então, vamos lá. Aí, dos 30 anos aos 40 anos de idade, nós temos essa fase de modificação de aparência, perda leve de função, mas vulnerabilidade não tão pequena. Quando chegamos a 40 anos de idade, em média, aí sim, começamos a observar a questão da perda de adaptação maior. Começa a partir dos 40 anos de idade, maior incidência de câncer de próstata no homem, de mama na mulher, de hipertensão em ambos os gêneros, diabetes, né, a obesidade. Nós começamos, então,
artroses, né? Algumas pessoas já começam a ter artrose, 40 anos já com sintomas de desgaste já da cartilagem, que se acumulou desde a infância, né? Por uma falta de condicionamento, de exercício adequado, então de peso, muitas vezes, já começa a ter pessoas que já têm dores e artroses na década a partir dos 40 anos de idade. Então a gente começa a ter essa fragilidade toda. E aí nós temos que falar sobre o Covid, porque justamente a partir dessa década, a partir de 40, 50, 60 anos, nós começamos a ter aí grupos de maior risco, porque nessa faixa etária nós começamos a ter um maior número de hipertensos, de diabéticos e de riscos vasculares. E aí o Covid entra, é o grande vilão. Qual é o problema do Covid? Um parêntese para falar sobre o Covid. O Covid, o coronavírus, ele já existe relacionado à humanidade há milênios, não é um vírus novo, as pessoas podem achar que é um vírus novo. No Brasil, antes da pandemia, dessa pandemia iniciada agora, em 2019, o coronavírus já circula no Brasil há muito tempo. Nos últimos 10 anos, se tem notícia, eu estava estudando, que circulou em torno de 4 variantes de coronavírus antes do Covid-19. E isso fez com que algumas pessoas tivessem contato, gripes comuns, né? E não tivesse chamado a atenção. Por quê? Porque esses coronavírus anteriores não tinham a capacidade de contágio tão alta, o índice de contágio tão alto quanto o Covid-19. Né? A quantidade de pessoas infectadas é imensa, e isso faz a diferença. E o processo infeccioso, todos eles, aumenta risco vascular. Quando você acelera, isso já se sabe há muito tempo, não é novidade, gente. O processo infeccioso aumenta risco de AVC, de infarto. Você tem um paciente, uma pessoa está ali com as placas de gordura nas artérias do cérebro, do coração, e naquele momento da infecção, você tem um aumento do metabolismo, de temperatura, de batimento cardíaco, a frequência cardíaca aumenta, e nesse momento pode se precipitar, né, o rompimento de uma placa de gordura na artéria, seja coração, cérebro, em outro lugar, e você tem uma trombose e um infarto nesses órgãos nobres. Mas o Covid, ele traz uma outra particularidade, já em estudos, ele traz também o risco de trombose na circulação pulmonar, né? Então, aí eu estou falando isso porque a gente vai colocar lá como enfrentar desafios, tem que falar também como enfrentar o Covid, que é importante. E aí compromete a função pulmonar com trombos e diminuição da capacidade de troca gasosa. Por isso que muitas pessoas, quando tem aquele quadro agudo, que piora em 24 horas, vão para o aparelho de suporte respiratório e tem uma dificuldade de sair. Porque, na realidade, você perde ali capacidade, anatomia, perde tecidos que são favoráveis à troca gasosa. E para ter uma compensação, isso demora, e muitas vezes essa demora leva a complicações hospitalares, outras infecções bacterianas hospitalares, outras tromboses, outras embolias pela questão da imobilidade, outras complicações do quadro de imobilidade no internamento longo hospitalar, e muitas vezes isso leva ao óbito. Então a gente tem que entender que está aí o Covid trazendo esses problemas. Bom, e aí, como enfrentar isso? Ainda falando sobre o ponto de vista físico, biológico, é de grande importância a gente preparar esse pulmão para ter uma reserva maior. Durante esse processo de envelhecimento, e a gente pode preparar isso rápido, muitas vezes as pessoas ganham capacidade cardiorrespiratória em um mês. Então, aumentar o pulmão, expandir o pulmão. Como é que eu vou fazer isso? Tomando pílulas? Não. Só tem uma forma de você expandir seu pulmão e aumentar a sua reserva pulmonar. Para que se você amanhã tenha, porventura, uma infecção pulmonar, seja o Covid hoje, uma pneumonia daqui a 10, 15, 20 anos, temos que aproveitar o fato para deixar algo de forma útil, educacional para o futuro, é a atividade física. Fazendo uma boa atividade física e faça com que você expanda o pulmão, você vai aumentar a capacidade respiratória do seu pulmão. Você vai ter uma reserva pulmonar maior. E se, porventura, a pessoa pega uma infecção, a necessidade de colocá-la em um aparelho de suporte respiratório se torna menor, porque ela consegue manter uma boa saturação de oxigênio com a área do pulmão afetada, porque tem uma área reserva maior. Então, se você expande seu pulmão, você tem uma maior capacidade de enfrentar qualquer processo infeccioso sem necessitar de suporte de oxigênio, de ventilação, e muitas vezes não necessitando, portanto, de internamento. Isso já é uma grande vantagem. Então, por isso, nós não assistimos com frequência grandes atletas, jogadores de futebol, complicando. Tem um relato que tem Covid, mas essas pessoas têm menor frequência de internamento. É fato até de estudos pela medicina em relação ao Covid atual. Então, um bom preparo físico diminui
risco de complicações pulmonares e vasculares também. Porque quando nós fazemos atividade física com frequência, gente, se a pessoa tem um problema numa artéria principal, uma placa de gordura, e porventura ela venha a ter um entupimento, um trombo, um infarto, se você faz atividade física, você mantém vasos pequenos colaterais abertos. Vocês imaginem, então, quem faz atividade regular, o fluxo sanguíneo sempre durante a atividade física vai estimular a manutenção e abertura desses vasos colaterais. Se porventura a pessoa tem um problema no vaso grande, os colaterais vão dar um suporte e tentar compensar a falta de irrigação sanguínea pelo vaso principal. E isso pode representar a vida. Essa possibilidade pode diminuir o risco de um infarto fulminante, de um AVC com uma sequela maior no cérebro. Então, por isso que a atividade física ela é fundamental no processo de envelhecimento e preciosíssima nessa fase de como enfrentar os desafios da pandemia durante o processo de envelhecimento. É importante envelhecer fazendo uma boa atividade física, para a pandemia e para o sempre. Então, a atividade física ela é fundamental, de forma regular, sem exagero, moderada, para que você não tenha lesões articulares, para que você não tenha problemas futuros, nem acelere seu processo de envelhecimento com atividade física exagerada, e vai produzir radicais livres e pode acelerar e trazer processos que não são saudáveis. Então, a atividade física ponderada, caminho do meio, sem exageros, ela é essencial para diminuir o risco de complicações durante esse processo todo de envelhecimento, principalmente na pandemia. Aí as pessoas perguntam, e como fazer? A pergunta está aí, tenho certeza, a atividade física durante a pandemia, com a necessidade de estar isolado, sem poder as crianças irem para a escola, participarem de uma atividade esportiva numa quadra, os adolescentes, os adultos irem para uma academia, irem caminhar numa praça. Desafio está aí. Então, aí vale a questão da criatividade. Buscar formas alternativas de fazer sua atividade física mesmo em casa. Algumas pessoas têm buscado aula com personagens, por vídeo, como estamos fazendo esse vídeo agora. E você pode fazer uma atividade física boa, regular, em uma área pequena, um pequeno espaço da sala, do quarto. Isso é possível ser realizado. É importante buscar criatividade. Existem aparelhos baratos que favorecem, ou até com os utensílios que você tem em casa, doméstico, fazendo adaptações, fazer uma boa frequência de atividade física. Nós temos hoje, momento da humanidade, música com facilidade, troca de imagem por vídeo com facilidade. Isso pode favorecer muito, muito diferente da época da gripe espanhola, que matou mais de 17 milhões, muito mais do que o Covid matou atualmente, né? Nós não tínhamos esse conforto. Então, as pessoas podem buscar alternativas e fazer uma manutenção de atividade física. E quando puder, em um local arejado, sem aglomeração, fazer também suas caminhadas, né? Buscar, então, assim, essa alternativa. Bom, não esquecer, durante esse processo também, da questão do bom sono. Uma boa noite de sono, ela é salutar. Para que você não tenha uma produção excessiva de cortisol, você precisa ter uma noite restauradora para a manutenção de uma boa imunidade, para que o sistema imunológico possa combater não só o coronavírus, como bactérias oportunistas durante um processo de infecção, em que você tem um processo inflamatório que aumenta as secreções e aumenta a possibilidade de bactérias oportunistas irem ao pulmão, causando pneumonia bacteriana. Então, nós temos que melhorar o sistema imunológico. E o sono é imprescindível. Detalhe, fica a dica aqui para não cansar muito vocês. Não podemos estar utilizando com frequência, para ter um bom sono, medicamentos sedativos. Esses sedativos, aqueles vendidos com receita azul, tarja pretas, eles fazem com que a pessoa tenha um sono sem a fase do sono REM, que é essencial para a manutenção de um bom humor, para a manutenção de uma boa memória e para realmente restaurar todo o seu corpo, todos os tecidos. É importante, então. E aí, quando você dorme usando o sedativo, você não entra com facilidade na fase do sono que é restauradora. Então, tem várias outras alternativas de buscar um bom sono. Se a pessoa está ansiosa, está com insônia, tem um pego com frequência isso no consultório, existem alternativas medicamentosas para diminuir a ansiedade e buscar um sono mais saudável, um sono o mais próximo do natural possível, sem necessidade de sedativos. Fica aqui, é importante assim, falar isso, essa dica. Aí, sobre a higiene do sono que você pode fazer, evitando alimentações que atrapalhem um bom sono à noite, excesso de luz que você tem que diminuir. Tem todo um trabalho que você pode fazer não medicamentoso e conversando com o seu profissional médico, se necessitar de medicamentos, escolher os que menos tragam
prejuízo, efeitos colaterais para seu processo de envelhecimento. Isso é muito importante. Bom, temos que falar ainda, do ponto de vista físico, da questão nutricional. Nós temos a questão nutricional que é essencial para o processo de envelhecimento, né? Não se consegue falar sobre envelhecimento saudável se não falarmos sobre a questão nutricional. É importantíssimo nós termos um aporte variado de alimentos para que a gente possa garantir o mínimo de minerais, de vitaminas, de flavonoides, de vegetais frescos, que nós temos as frutas, somos de um país tropical, riquíssimo em vegetais. Temos que estar, então, aproveitando toda essa situação para que realmente possamos conquistar essa nutrição saudável. A questão da alimentação, vale salientar, evitar o excesso de açúcares refinados, alimentos processados, com muito aditivos, com conservantes, alimentos que estejam carnes, frangos, você deve evitar acondicioná-los em recipientes plásticos, em função do BPA, que hoje já tem estudos que podem trazer prejuízo à sua saúde. Então, a gente tem que buscar essa alimentação. Aí as pessoas vão perguntar, e alimentar somente vai me garantir toda a necessidade nutricional? Muitas vezes é necessário suplementar. As pessoas têm feito exames havendo deficiência de alguns nutrientes, e vai da famosa vitamina D, aí eu falo do mais, talvez, importantíssimo, o zinco, que a própria Organização Mundial de Saúde, anos atrás, já coloca que é o mineral com maior deficiência para a humanidade nos dias atuais. Nós temos vegetais pobres em zinco, e as pessoas, quando nós fazemos exames no dia a dia, observamos no consultório uma frequência muito grande de pacientes com deficiência de zinco. E aí vale, então, se necessário, suplementar, porque os alimentos estão pobres e é necessário, sem exageros, um bom acompanhamento, uma dose que possa realmente evitar a deficiência. Porque a suplementação aleatória não vai melhorar a imunidade. A gente tem que evitar a deficiência para que realmente a gente não fique com problemas, né? Aí isso a gente tem que fazer para que garanta realmente um sistema imunológico mais competente, mais eficaz. Bom, falamos então de atividade física, falamos de sono, falamos de nutrição. O detalhe da nutrição, antes de encerrar, o que mais favorece o envelhecimento saudável e ganhar anos de vida, fica aqui uma dica, não somente para enfrentar o Covid, é a restrição calórica, evitar o excesso de calorias. E as pessoas ociosas em casa, elas têm, às vezes, buscado ocupar o tempo através do alimento. Não é uma alternativa saudável. O excesso de calorias diminui o tempo de vida. Então, a restrição calórica com bom equilíbrio nutricional é o que realmente hoje nós sabemos e a ciência sabe pode aumentar a longevidade, o tempo de vida. Fazer uma boa restrição calórica, certo? Evitar o excesso de calorias que vai levar à obesidade e vai levar ao aceleramento do processo de envelhecimento. E o risco de várias doenças, incluindo os cânceres. E nós sabemos, nos últimos anos, 2019 fechou com mais de 300 mil mortes. O câncer ainda tem causado mais óbitos do que o Covid em nosso país, na frequência anual. Se nós fizéssemos um levantamento diário, quantas mortes por câncer, como tem feito o Covid, nós iríamos estar observando uma grande incidência de câncer, e ela é maior do que a incidência de Covid. Nesse momento no país, no último ano, nos últimos 12 meses, o câncer tem matado muito mais. Então, a gente tem que estar atento a isso e não esquecer que existem as outras doenças, porque a questão de enfrentar o desafio do Covid tem feito as pessoas menosprezarem os cuidados com seus exames preventivos, que a forma ideal de combater um câncer é descobri-lo em fase inicial. Então, para descobrir em fase inicial, é importante estar com os exames em dia. Então, aí nós estamos falando sobre tudo que nós temos que fazer para envelhecer de forma saudável e enfrentar esse desafio do tempo de pandemia, pois o isolamento tem trazido essa dificuldade, pacientes não conseguem realizar seus exames periódicos, deixam de diagnosticar uma doença num tempo hábil de tratamento, com menor necessidade de complexidade. Então, é importante lembrar de procurar sempre buscar cuidar de sua saúde, monitorar sua saúde, realizar os exames, planejar isso com cautela, com cuidado, para evitar aglomeração, mas não menosprezar, porque as outras doenças estão aí. E muitas pessoas têm caído na armadilha que, pelo medo excessivo ao Covid, têm menosprezado outras situações e as outras doenças começam a mostrar uma incidência maior do que nos outros anos. Eu tenho observado no presente momento já vários relatos de óbitos por não Covid que não estava acontecendo em anos anteriores. Então, a gente começa, então, a ter a mortalidade crescente por situações, por causas não Covid, gente.
atento a isso. É importante estar cuidando do seu coração, prevenção de câncer, analisando todos os fatores de risco vasculares, acompanhando tudo que é necessário, porque as outras doenças não deixaram de existir. Essa é uma dica importante para enfrentar esse desafio desse momento de pandemia pelo Covid. Bom, nós falamos então do ponto de vista mais físico agora. O envelhecimento, ele também, e o Covid atrapalha, do ponto de vista social. Nós temos o chamado envelhecimento, que a gente analisa do ponto de vista social, as relações humanas. Isso tem trazido um prejuízo muito grande com o isolamento. E isso tem trazido como consequência descompensações psíquicas, problemas psicológicos, de ordem psicológica para jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos. Eu tenho pacientes que nunca tiveram ansiedade passando a ter crise de pânico. Por quê? Porque essa alteração, esse processo, nesse momento, ele é visto de forma diferente por algumas pessoas. Algumas pessoas assistem a esse processo como algo de muito pavor, como algo que traz muito medo, muita apreensão. Outras pessoas, por um preparo maior, espiritual e de vida, enfrentam com maior serenidade. Então, esse momento pede que aqueles que não estão preparados comecem a aprender a se adaptar às novas situações, porque a pandemia traz esse desafio. E esse desafio deve ser visto de forma, algumas vezes, como um momento positivo para aprender a me adaptar, para aprender a enfrentar as adversidades, para aprender a evoluir. E aí, nós temos que entrar no campo que é muito importante, que é realmente manter a serenidade. E aí nós temos que falar em vacinas. Eu vou voltar para a vacina do Covid, porque eu vou falar de uma vacina que eu considero a mais importante para a humanidade. Nós temos as vacinas do ponto de vista biológico para o vírus, e nós precisamos, nesse momento aqui, nessa palestra, estimular as pessoas a buscar uma vacina que é fundamental para a manutenção da serenidade, da paz, da integridade física, psíquica, né, e da boa espiritualidade do ser humano, que é a vacina pela fé. Então, aquelas pessoas que enfrentam as adversidades com mais tranquilidade, elas são aquelas que aprenderam ao longo da vida que a fé tem seu valor. E fé, gente, é diferente de crença. Não é somente crer em algo. Você tem que ter fé que vai superar. Você tem que ter aquele pensamento que é mais que positivo, né? É supremo. A fé é uma forma de pensar sem limites e que pode realmente trazer soluções e manutenção da paz. Então é importante a gente estar falando isso importante nesse momento. Porque o que é que acontece? A gente tem uma chamada curva da vida, quando a gente estuda o processo de envelhecimento. Há muitos anos atrás eu olhava aquela curva, achava interessante, em que a gente cruza o tempo de vida, certo? Com nascimento, evolução, e lá em cima as pessoas começam a fazer com que o tempo de vida e qualidade de vida, certo? Você tem aqui qualidade de vida, tempo de vida. As pessoas começam a evoluir, criança, adulto, mantém lá em cima a boa qualidade de vida, e de repente começam a perder qualidade de vida e finda com a morte. E achava aquela curva interessante e comecei a observar que aquela curva ela não é totalmente verdadeira. Porque eu passei a observar que tem seres humanos que começam aqui, nascem, começam a se adaptar ao ambiente, que é a sociedade, as relações humanas, evoluem e chegam aqui e eles não caem nessa adaptação. Do ponto de vista espiritual, eles evoluem. E por mais que venham a perder a capacidade física de adaptação, eles estão cada dia mais em paz consigo. Eles estão mais tranquilos, porque essas pessoas têm evoluído em fé. Então, é importante aqui salientar desse ponto de vista o quanto é importante ter fé. Fé para aderir a uma atividade física. Se eu não tiver fé, se eu não acreditar que a atividade física vai me dar maior capacidade de superação, maior capacidade respiratória, como eu falei no início, cardiovascular, se eu não tiver fé e passar a fazer uma atividade física, eu não vou conquistar essa reserva maior. Então, eu tenho que ter fé em tudo. Eu tenho que ter fé em minha atitude também. Por isso que eu digo que fé não é só crer. Você tem que ter fé em todos os aspectos. No ser superior, aquele que rege tudo. Você tem que ter fé em suas atitudes. A fé, ela é importante quando você busca esse compromisso de acreditar
que vai vencer pela fé, você vence. Se você vai pular o abismo e alcançar o outro lado, você consegue pular. Você não treme, você consegue pular. Você pede ajuda com essa fé àquele maior, a todos aquele em volta de si. Tudo isso faz parte do universo de um Deus maior. Tudo que está em volta da gente, inclusive sua forma de pensar. E a fé está aí. A fé envolve tudo, é algo bem maior. Então a gente precisa ter essa vacina também. A gente precisa ter essa vacina para poder conseguir conquistar uma boa aptidão física, uma boa nutrição, uma boa disciplina na atividade física, a disciplina na alimentação, uma boa tranquilidade para ter o sono restaurador. Aquele que teme, que tem medo, sem motivos aparentes, e não consegue uma boa noite de sono, é porque a fé precisa ser fortalecida. É importante, por mais que se tenha dificuldades, a gente conseguir tudo isso. Então a gente tem que ter fé em tudo que o ser humano produz de bom, nas vacinas. Nós temos que ter fé na questão do conhecimento que o ser maior deu ao homem de criar, na criatividade que o ser humano, dada pela questão divina, como um dom divino de criar máscaras, criar vacinas, criar antissépticos, álcool, gel, para que a gente possa se proteger e ajudar ao próximo. Então, é importante nós estarmos falando nisso, porque muitas vezes as pessoas começam a enxergar a fé como algo restrito. Não. A aplicação da fé, ela deve ser feita no dia a dia, a todo momento. E ela vai ajudar ao ser humano a conquistar tudo que ele merece. E o mais importante, a manutenção da paz. A gente tem que falar sobre isso, que é muito importante. Então, a gente tem que falar em todos os aspectos. Estou tentando falar para vocês, então, desde a questão do ponto de vista físico, a questão biológica, a questão psicológica, nós temos até, poderíamos falar aqui durante todo momento, por muito tempo, mas ficaria cansativo. A gente sabe dos problemas, das consequências, dos traumas que muitas pessoas vão ficar. Então, nós temos que valorizar aqui o grande profissional de psicologia, que vai ter que ouvir muitas pessoas em relação a esse desafio de enfrentamento da pandemia, todos os profissionais de saúde, e aí a questão do psicólogo, ele vai ter esse problema, porque muitas pessoas vão ter grande dificuldade de superação, mas tenho certeza, essa capacidade de superação, ela será maior para aqueles que aprenderem a cultivar a fé até para superar seus traumas. É importante trabalhar nesse sentido, certo? Bom, então nós falamos aqui, e aí nós temos algumas particularidades sobre o desafio do envelhecimento. E a gente volta a falar em fé ao final um pouquinho mais, com muito mais intensidade, talvez. As pessoas depois dos 40, 60, nós chegamos aos 60 anos e paramos. Aí vem um grande desafio nesse processo de envelhecimento. Quando chegamos dos 60 anos em diante, nós temos então uma fragilidade bem maior. Em relação ao Covid, gente, vale aqui eu abrir um aspas para falar algo que é muito importante e que pode salvar vidas. A questão da sintomatologia atípica da pessoa idosa. A pessoa idosa, muitas vezes, ela tem um processo infeccioso e não tem tosse. A pessoa com 70, 80 anos, ela pode não ter tosse. O reflexo da tosse pode não aparecer diante de uma infecção respiratória. A pessoa pode não ter febre. E aí, ela pode ter sintomas diferentes, às vezes apenas uma fraqueza, como já consegui atender pacientes que chegam assim, no consultório. Apenas com sintoma de fraqueza, e quando nós vamos verificar, tem sons estranhos no pulmão, temos crepitus, que a medicina chama, e você começa a observar que a pessoa tem um processo de infecção pulmonar, e nós vamos adiante e observamos ela está com Covid. E o sintoma era apenas uma fraqueza, sem tosse, sem febre. Então, alguns idosos, eles acabam sendo somente diagnosticados em fases já avançadas da Covid, porque apresentam a sintomatologia mais pobre, com pouca tosse, com pouca febre, muitas vezes sem dores, e isso leva a um risco maior de óbitos. Então, vale aqui nesse desafio do processo de envelhecimento, diante da pandemia que nós estamos vivendo, um alerta para as pessoas mais idosas, e aqueles que cuidam das pessoas mais idosas, não menosprezar sintomas, por menores que sejam. Se aquele idoso passou a tossir, é uma tosse,
ou teve um episódio só de febre, alerta grande nesse momento, porque diante da situação do Covid, isso pode representar já algo bem maior do que aparenta. Então, vale aqui a gente colocar isso, porque nós observamos que muitas pessoas podem ter perdido a vida por uma falta de atenção ou de conhecimento nesse sentido. Então, a pessoa idosa, além de ter sintomas mais pobres, às vezes, descobrindo o processo infeccioso numa fase mais avançada, ela ainda tem uma reserva menor, né? Ela tem uma reserva menor e tem, às vezes, comorbidades, muitas doenças associadas. Isso aumenta o risco de complicações e de óbito. Então, a atenção especial tem que ser dada à pessoa idosa. Isso certamente vai ser amenizado, essa situação, com a questão da vacinação, que a humanidade, de forma sábia, os gestores de todo mundo, deram prioridade em vacinar aos idosos. Correta conduta, e nós vamos observar, então, uma menor incidência de óbito nessas pessoas, graças à capacidade de criação do ser humano criando a vacina. Então, é importante salientar aqui a importância da vacinação para as pessoas idosas. Algumas temem, algumas não aceitam, mas é importante colocar. A vacina vai trazer um benefício muito grande nesse sentido, né? Bom, sem cansar vocês, né, aqueles que nos assistem, nós temos que também conversar com essas pessoas idosas com paciência. A depressão é a doença mais comum do ponto de vista psiquiátrico na pessoa idosa. Elas já tinham dificuldade em adaptação nesse mundo. Algumas pessoas idosas estão com dificuldade em capacidade de manuseio de um aparelho celular. O conflito de gerações ele se tornou mais intenso com o avanço tecnológico. Antigamente, os idosos ainda jogavam cartas com os netos, com os filhos, ainda jogavam dominó. Hoje em dia, para eles manterem a interação entre as gerações, eles têm que saber manusear um aparelho eletrônico, né, um aparelho digital, e muitos não conseguem, muitos por deficiência motora, visual, ou por falta de condicionamento, têm dificuldade. E isso leva a um isolamento maior, uma dificuldade de interação entre as relações, entre as gerações. As gerações, então, começam a ter um distanciamento maior com a pessoa idosa. Quero um alerta aqui aos jovens, não menospreze o idoso. Ele pode muitas vezes aparentar estar bem, mãe, pai, avô, avó, porque não querem fazer os filhos sofrerem. Eles estão muitas vezes precisando de mais atenção, de mais comunicação, é porque eles gostam de não fazerem as pessoas amadas sofrerem. Eles não querem manifestar. E muitos têm depressões escondidas, escondem o sentimento de tristeza, de desânimo, negam por um amor enorme que tem pelos descendentes. Então a gente tem que estar atento a essas pessoas idosas e se identificar sintomas como falta de interesse, silêncio prolongado, né? Sintomas que podem caracterizar um desânimo, buscar assistência médica, psicológica, ajudar o idoso, fazer tratar a depressão, que muitas vezes fica silenciosa por anos, trazendo agravo à saúde e à qualidade de vida da pessoa idosa. E nesse momento da pandemia, isso tem crescido com o isolamento. Uma das formas de compensar isso era o idoso sair e encontrar outra pessoa idosa, nas praças, nos calçadões, nos shoppings, e o idoso perdeu essa alternativa de interação. E aí só resta a ele, muitas vezes, a interação com os próprios familiares, de gerações diferentes, e que às vezes não consegue fazer essa interação perfeita. Então a gente pede aqui uma atenção aos jovens, né, que busquem uma forma alternativa de interagir com as pessoas mais idosas. É um momento difícil e esse desafio deve ser vencido com algo que é muito importante também. Eu falei em fé com vocês e tenho que, nesse momento, falando a idosos, falar em amor. O amor. O amor é algo que deve ser plantado sempre com muita frequência. Ele vai trazer algo de volta maravilhoso. Ele vai trazer mais amor, mais gratidão, mais satisfação, mais momentos de paz. Que nesse momento de pandemia pode ser o grande prêmio. O reencontro familiar, através desse isolamento de comunidade que nós estamos vivendo, pode trazer mais aproximação, mais troca afetiva. Temos que ver isso também como algo que pode acontecer de forma positiva. Mas para isso precisamos ter sensibilidade, precisamos do alerta, precisamos realmente trabalhar o sentimento de solidariedade. E aí você vai acabar fazendo crescer o amor familiar. É muito importante lembrar isso nesse momento. Bom,
não quero cansar vocês, o tempo já se prolonga, para talvez finalizar, e aí voltando a falar em fé, nos momentos difíceis, durante toda a parte de vida, de existência, nós aprendemos algo. Eu escrevi algo há algum tempinho atrás, e quero fazer uma adaptação nesse momento de hoje, nesse momento agora. A gente vai perpetuar, o vídeo vai ficar e as pessoas vão estar assistindo, que é na questão da pandemia, eu fazer uma mudança em uma frase que eu escrevi há algum tempo. Algum tempo atrás eu escrevi uma frase que me ajuda quando penso nela, nos momentos difíceis. Se cultivares fé, mesmo no inferno, colherás paz. Ou seja, por mais infernal, difícil que seja a situação, se nós cultivarmos fé, nós vamos colher paz. E mesmo na pandemia, nós podemos estar em paz, não perdê-la, e colher mais paz. Então, a adaptação que eu quero fazer é, se cultivares fé, mesmo na pandemia, colherás paz. Então, é importante para que nós venhamos a vencer, superar de forma saudável e manter o envelhecimento saudável em tempo de pandemia, a manutenção de um cultivo permanente, crescente de fé. Fé em tudo, né? A capacidade de interação é grande, nós temos que entender que em todos os locais, em todos os momentos, temos que acreditar que existe algo maior e que pode fazer nós mudarmos nosso comportamento e mudarmos nossa forma de pensar. Isso só é possível através do caminho da fé. Acredito eu, e acho que muitos também. Então, um bom momento de fé, de renovação para todos nós nessa fase e precisamos superar. Superação com fé, fé sempre. É a mensagem que tento deixar para mim e para aqueles que estão me ouvindo. Um grande abraço, um abraço de fé.